levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Aleluia. Eu queria que os irmãos fechassem os olhos nesse momento para fazer uma pequena oração, amém? Sabemos que já foi orado, mas em nome de Jesus eu quero orar mais um pouquinho, em nome de Jesus. Irmãos, coloca a mão no seu coração. Espírito Santo do Senhor, a tua palavra diz: Pai, a tua palavra é a verdade. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. Senhor, e aqui tem muito mais. E nós saímos dos nossos lares, dizemos que venhamos proclamar o teu santo nome. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor se manifeste no momento da palavra. Senhor, que essa palavra vai ao encontro do nosso coração. Que nós venhamos a entender aquilo que o Senhor quer revelar para cada um de nós. Tenha liberdade, Senhor, de falar o profundo escondido. Senhor, que nós venhamos entrar nas águas do Espírito. Que nós venhamos entrar na profundidade do Senhor. Que nós venhamos entender, Senhor, que a tua palavra é água que sacia a nossa sede. É água que lava nossas vestimentas. É a água, Senhor, que nos purifica. A tua palavra é vida, é fonte de vida. A tua palavra nos exorta. A tua palavra nos acalenta. Aleluia. A tua palavra nos traz, Senhor, consolação. A tua palavra, Senhor, é uma fonte, Senhor, que jorra, Senhor, faz divisa da alma do Espírito e água para discernir pensamento e intenção do coração. E que o Senhor possa dividir nesse momento, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, das coisas do Espírito, para que venham penetrar dentro de cada um de nós, para que haja avivamento, para que haja um despertar, para que haja entendimento da tua palavra. Revela-nos, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor, digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia. Amados, nesse texto da palavra do Senhor, nós vamos atualmente falar sobre a questão de quando Jesus, ele andava de um lado para o outro. Ele sempre tinha esses passeios, né? E ele andava de uma margem do mar para outra localidade. E aqui diz que Jesus, e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. A gente sabe que tinha vez, amados, que os discípulos, eles iam só. E tinha vez que eles iam com Jesus. Tem uma passagem também que fala que Jesus vai ao encontro dele no meio do mar. Mas aqui Jesus ele está dentro do barco com os discípulos. E nessa passagem, amado, fala que e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E nós sabemos, amado, estava até falando com a irmã esses dias, que aonde Jesus entrava, quem entrava com ele? Os seus discípulos. Quantos discípulos eram, irmãos? 12 discípulos. Então aonde Jesus entrava, a casa ficava cheia. Aonde Jesus, amado, ia almoçar ou ia jantar, a casa ficava cheia. Porque com eles havia 12 discípulos. Agora você imagine lá 12 pessoas, 13 com Jesus orando. O clamor era muito alto. Imagine ele pregando, porque era apenas os discípulos. Mas chegava curioso, pessoas que ficavam ali também pastorando. E nesse barco havia Jesus e os 12 discípulos. Entra ali naquele lugar. E eis que ele ia, irmão, passando de uma margem para outra. E a palavra do Senhor diz que se levanta uma tamanha tempestade. Irmãos, eu não sei se você assiste televisão, mas eu gosto aqui de ver as ondas do mar. Porque a onda do mar, amada, fala sobre como se fosse uma fúria. A gente olha para as ondas do mar, tem até algo que fala sobre a pescaria, eu me esqueci, é uma série que fala sobre a pescaria, e a gente vê os barcos de um lado para o outro, e a gente sabe que as ondas ali é enorme. E a palavra do Senhor diz que eles entram naquele barco e o mar começa a entrar em fúria. As águas daquele mar entram em fúria. E aquele pessoal no meio do mar. A palavra do Senhor diz que Jesus ele vai descansar.
E a palavra do Senhor diz, amados, que Jesus ali se deita e dorme. Amados, naquele momento, com certeza, quando os discípulos olham para aquela situação, a gente sabe que no mar, amado, não tem onde a gente se pegar. No mar, onde a fúria do mar se levanta, o barco fica de um lado para o outro. E a gente sabe que muitas vezes, assim também, é situações. E eu falando com as irmãs esses dias e falando, tem situações que se levantam que é nós e Deus. Irmão, se a gente pegar o telefone, a gente não consegue nem encontrar quem está do outro lado. Porque tem situações que é nós e Deus. E às vezes o caso é se ajoelhar, orar e clamar pelo Senhor. Mas a palavra diz que o barco estava revolto, as ondas estavam em fúria. E a palavra do Senhor aqui, amado, dá a nós entender que assim muitas vezes é a nossa situação. Nós já confessamos Jesus como Senhor e Salvador, já se batizamos, já estamos numa vida de libertação, mas muitas vezes a nossa vida e a nossa casa está um caos. Muitas vezes olhando para o lado não tem nada, olhando para o outro não tem emprego, olhando para a situação não tem dinheiro, olhando para a situação uma enfermidade, olhando para o outro situações cada vez mais se levantando. Mas nós sabemos, amados, que nós estamos dentro do barco. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus entra no barco e segue junto com ele os seus discípulos. E muitas vezes, amado, tem pessoas que dizem, cadê Deus? Deus continua no seu mesmo lugar. Deus, ele jamais muda de lugar, amados. Quem muda de lugar, diga, somos nós. Às vezes nós estamos dentro do barco, a tempestade se levanta, Jesus também está lá. E Jesus está esperando muitas vezes uma ação nossa, crendo que nós iremos se levantar. Esses dias mesmo eu estava falando com as irmãs e dizendo a ela que esses dias eu vou ter que cancelar isso, nós vamos fazer, porque não temos dinheiro. E o Senhor perguntou, cadê a tua fé? E o que o Senhor quer de nós, amado, apenas que nós viemos confiar. Irmãos, é pedir muito? Não, irmãos. É pedir o mínimo do mínimo. Mas às vezes até para a gente confiar, a gente tem dificuldade de confiar. E por que a gente tem dificuldade de confiar, amados? Porque a gente, nossos olhos não conseguem contemplar. É muito fácil a gente confiar naquilo que nós estamos vendo. Mas confiar naquilo que nós não vemos é muito complicado. Porque nós sabemos que a gente quer palpar, quer pegar. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus estava naquele barco. Aleluia. E às vezes a gente tem a sensação que a gente está sozinho. A gente tem a sensação de que Jesus não está conosco, Jesus nos abandonou, que deve ser coisa de Deus. Deus, eu estou pagando por alguma coisa que eu fiz. E muitas das vezes o Senhor está esperando que nós devemos crer que Ele é poderoso para fazer, mesmo que ainda Ele estivesse dormindo, descansando. Ele queria ver o quê, amado? Ele queria ver os discípulos se levantando e orando e repreendendo aquele mar. Mas o discípulo fica tão apavorado, e muitas vezes é nós, amados. Olhamos para um lado, olhamos para o outro, e a nossa fé é abalada. E eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Amém? Não tenho dúvida disso, nunca tive, irmão. Mas às vezes a gente olha, meu Deus, por que está acontecendo? Por que a gente tem que passar por isso? Por que a situação aqui? Mas nós sabemos que muitas das vezes, irmãos, é necessário que nós venhamos passar por isso. Porque muitas vezes nós precisamos ativar a nossa fé. A palavra do Senhor diz que certa vez o Senhor, ele desce do monte, os discípulos estão ali com o pai do menino, eles vão orar e aquele menino não fica curado. E a palavra do Senhor diz, amados, que aquele homem chama Jesus para Jesus orar sobre aquele menino. E o Senhor vai repreender e vai repreender aqueles discípulos. Por que vocês não curaram aquele menino? E ele vai dizer, que geração é essa? Vocês não têm fé? Porque tem caixa de demônios, só sabe o que, irmãos? Jejum e oração. Então o Senhor vai querendo dizer, olha, vocês precisam se preparar para a situação. Tem situação que vocês precisam estar posicionados, crendo também. Mas muitas situações, amados, precisamos ter um jejum e precisamos ter a oração. Por quê? Porque é dessa forma que nós temos a autoridade para repreender o mal. E muitas das vezes até para esperar algo vir. A palavra do Senhor diz em Salmos 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas até para esperar nós precisamos ter fé.
E nós precisamos se pegar com a palavra dele. Aqui diz: os seus discípulos aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Amado, nós precisamos começar a despertar. Exatamente, eles despertaram Jesus, mas Jesus é que quer nos despertar. Precisamos exercer a nossa fé, porque nós dizemos que queremos, e oramos, mas não temos muitas vezes ação de posicionar. Muitas vezes nossa fé está tão abalada quando alguém vem falar para nós alguma coisa. Às vezes a gente coloca outra coisa, uma coisa natural, e deixa muitas vezes de pregar a palavra, de dizer: o Senhor pode te curar, de que o Senhor pode entrar na tua casa, pode fazer algo extraordinário. Aqui o discípulo fica tão apavorado que acordam Jesus e vai dizer assim: Senhor, nos salva, porque perecemos. Mas Jesus estava esperando, amado, a ação daqueles discípulos. Jesus estava esperando aqueles discípulos exercer a fé deles. E uma das coisas, amados, que o Senhor quer de nós, que nós não apenas estejamos, mas que nós estejamos exercendo. Ele não quer apenas que nós queremos, que nós venhamos estar com Ele, que nós queremos estar com Ele. Eu me lembrando, preparando essa palavra, e eu me lembrando que eu vi uma vez um pastor que prega sobre casais, falando de uma moça que chegou no escritório dele, onde ele faz reuniões, e ela disse assim: olha, eu vim aqui falar sobre o meu esposo, porque eu vou para algum lugar, chamo ele, e ele não quer ir comigo. E eu chamo para ir para tal lugar, e ele até vai, mas ele vai reclamando. E aí o pastor chama ele, pergunta o homem, e ele diz: não, mas eu vou com ela. Ela vai, escolhe, demora, eu tenho que chatear, mas eu vou. Mas ela disse: eu não quero apenas que você vá, eu quero que você queira ir. E do mesmo jeito, amados, o Senhor quer para cada um de nós. Ele não quer apenas que nós estejamos aqui, Ele quer que nós queremos estar. Ele não quer apenas que nós estejamos dentro do barco que simboliza a igreja, Senhor. Ele quer que nós estejamos ativados, crendo na palavra dele. Aleluia. E nós sabemos que muitas vezes nós estamos, e Jesus também está, mas muitas vezes nós nos comportamos como se Ele não estivesse. E muitas vezes nós precisamos cada dia mais buscar o Senhor e entender que o Senhor está aqui. E não apenas porque a palavra declara, porque eu decidi crer que o Senhor está aqui. E que eu preciso entender que eu preciso ativar a minha fé. E porque tem coisa que eu preciso fazer, e tem coisa que só Ele pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. Porque o impossível, amado, quem faz é Deus, mas o possível quem faz é nós. Orar, quem é que faz? Nós temos que fazer. Ter fé, não precisa pagar nada, apenas creia. O nosso papel é crer. Pregar a palavra, ou ler a palavra, estudar a palavra, quem tem que fazer? É nós que temos que fazer. Essa é a nossa parte natural que nós temos que fazer. E o impossível, quem vai fazer é Deus. Amém? Quem vai fazer é o Senhor. Eles tinham passado, irmão, já há quanto tempo com Jesus? Aqui eu não sei quanto tempo eles já estavam com Jesus, mas há algum tempo eles já caminhavam com Jesus. Mas eles caminhavam com Jesus como se não o caminhasse. Porque eles viam, irmãos, eu gosto do livro de Mateus, porque Mateus viu o que Jesus fez. Amém? Então dos evangelhos, todo dia eu gosto mais de pregar no livro de Mateus, porque Mateus não apenas, ele vai estudar sobre o que Jesus tinha feito, ou ele ouviu que alguém falou que Jesus fez. Não, Mateus contemplava o que Jesus fazia. Ele era um dos discípulos, ele estava lá. E aqui fala que, no versículo 25, os seus discípulos aproximando-se e despertando, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: por que temais, homem de pequena fé? Uma das coisas, amados, que tem parado os cristãos de hoje em dia é a questão do medo. Amém? E o medo não provém de Deus. O temor é de Deus, o medo não. O medo, ele provém do maligno, do inimigo. Então eu vejo muita gente com medo de pregar uma palavra. Eu vejo muita pessoa com medo de sair para evangelizar. Eu vejo pessoas com medo de fazer uma oração. Eu vejo muita gente com medo de exercer até a sua fé. Amém?
Tem pessoas que têm medo de até proclamar que é cristão. Por quê? Porque pode ser zombado, vai ser questionado. Amém? E nós somos conhecidos como um povo que prega a palavra e que precisa viver e precisa conhecer o que está nas Escrituras. Precisamos, irmãos. Porque nós já somos cristãos. E a pessoa começa a pregar, quem prega, que com essa palavra, começa a falar a palavra. Onde é que está? Passagem plantar, muitas vezes a gente fica perdido, né? Então nós somos conhecidos como um povo que não precisamos, não é para nós ter medo. É para nós não temer as adversidades. Porque uma coisa, mas que não vai sair da nossa vida, o que é? As lutas. Quando eu aceitei Jesus, amado, a minha mente, eu não sei nem pregar para mim, é que vai ser tudo bonança, vai ser tudo maravilha, vai dar tudo certo, e que agora está tudo bem, é só vitória. E com o tempo eu entendi que era tudo mentira. Daí, né, mas servir ao Senhor é renunciar todos os dias. Servir ao Senhor é morrer todo dia um pouquinho. Servir ao Senhor, amado, é verdadeiramente não temer. Servir ao Senhor é todo dia dizer não para mim e sim para Cristo. E isso, amado, é sacrificar todo dia um pouquinho. Todo dia temos algo para sacrificar. Então aqui a palavra do Senhor diz que o Senhor se levanta e Ele vai declarar. Amado, há poder nas nossas palavras. E nós temos que exercer a fé em Cristo Jesus, porque não é fé em nós não temos nada, irmãos. Mas a fé é em Cristo Jesus. Senhor, não é em meu nome, é em teu nome. Aleluia. Declarar isso exatamente. O Senhor vai se levantar e Ele vai levantar a mão e Ele vai paralisar aquela tempestade. E uma coisa que nós temos que entender para me concluir, amado, é que as lutas vão vir de todos os lados. E quando, é igualmente aquelas ondas do mar. As ondas do mar vão aumentando, ele vai entrando, ela vai aumentando, né? Ela chega lá na canela, no joelho, aí vai subindo, chega uma hora que não tiver controle, mas ela leva a gente. E a onda, as ondas do mar, elas são perigosas. Então, a gente sabe que assim é a nossa vida. As lutas vêm não para nos parar, mas para nos fortalecer. Cada luta que nós vamos é como se fosse um pulinho que eu estou dando na onda do mar. Cada onda que vem, cada luta que vem, eu preciso passar, eu preciso avançar, e eu preciso declarar, não vou temer, porque aquele que está comigo já venceu. Glória a Deus. Porque não é em nosso nome, mas não é, não somos nada. Não somos nada. De nós, né? Não temos nada. Mas através de Cristo Jesus. E não vai parar, né, irmãos? Aqui fala sobre uma grande tempestade que veio para virar aquele barco. Mas não virou, por quê? Porque Jesus estava dentro. Porque mesmo quando a gente não exerce aquilo que o Senhor mandou nós exercer, mas se Ele estiver, Ele irá paralisar as lutas da tempestade. Muitas vezes Ele diz, Senhor, eu não vou aguentar essa luta. Senhor, paralisa, Senhor, essa situação. E o Senhor vai lá, amados, e acalma a tempestade. Aleluia. Eu não tenho sono, amados. Quantas orações já fiz? As lutas se levantam do tamanho, a tempestade é tão grande, e eu digo, Senhor, essa daqui eu não sei se eu vou conseguir. Passa de mim por enquanto. Me fortalece para que a próxima vez eu consiga passar. Porque vai vir novamente, amado. E eu preciso passar por essa zona. Porque quando eu passo, eu posso contar testemunho. Quando eu passo, eu vou contar a vitória. Quando eu passo, eu posso dizer, passei e venci. E agora estou contando meu testemunho para que outra pessoa também passe. E não tem como, nós permanecermos cristãos fracos e temerosos virtudes. Irmãos, o inimigo não brinca em serviço, e ele é essa casa. Ele vem, tem até um pastor que diz que um sapatinho de algodão. E a gente sabe que ele vem, e quando ele vem, ele faz um estrago. Mas todas as vezes que ele vier, nós temos que estar em posicionamento e declarando em nome de Jesus. Jesus ali, amado, ele levanta a mão e ele para a tempestade, porque não podia chamar no nome dele mesmo. Amém? Mas ele tinha autoridade para fazer isso. Depois que ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita. Agora sim foi derramado sobre a igreja, foi derramado sobre o povo. Porque é autoridade para
Aleluia. Você sabia, mas que quando a gente deixa de orar, a nossa imunidade baixa? E o nosso corpo fica até propício para pegar enfermidade? Eu sei porque a gente conhece o nosso corpo. E eu sei, quando eu diminuo nas orações, eu sinto as enfermidades querendo vir sobre o meu corpo. E quando eu volto novamente a entrar em lugares de oração, porque a gente imagina quantas armas não tem apontado para nós, amado. Quanta armadilha não tem que o inimigo armou. Quantas ciladas não tem. Quantas coisas não foram colocadas para nós. E muitas vezes paralisa ou agarra em alguém, muda a direção. Mas quando a gente para um pouco de buscar, a gente consegue sentir os ataques espirituais. Mas aí novamente a gente se levanta. Em nome de quem, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Diz, Senhor, não me blinda, me guarda, me protege, me livra. Coloca a tua mão, me blinda com a tua armadura, o capacete, a coraça, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçando a sandália para a operação do Evangelho da paz, a cinto da verdade, Senhor, me reveste com o teu poder. E eu sinto novamente a enfermidade indo embora, as tempestades que tem se levantado indo embora, e nós se levantamos novamente em nome de Jesus. Somos mais do que vencedores. Aleluia. Aleluia. Glória, Aleluia. glória, glória a Deus. Nenhuma passagem da Bíblia fala que Jesus adoeceu. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nenhuma passagem diz que Jesus ficou caído, com febre, desanimado. Aleluia. Jesus todo o tempo estava em oração. Irmãos, há poder em quem ora. Oh, aleluia, poder naquele que clama. Aleluia. Jesus nem precisava disso tudo, amados. Mas ele veio com a missão e ele dizia: a minha missão é fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele subia e ele descia. Ele subia e ele descia. E ele orava ao Pai. E ele se fortalecia. E ele derramava sobre os seus discípulos. E ele derramava sobre aquele povo. E vidas eram curadas. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia, sinto o Senhor aqui. Aleluia. Glória a Ele Deus. continua sendo o mesmo, aleluia. Aleluia. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. A palavra do Senhor diz aqui em versículo 26, e ele disse: porque tem mais homem de pequena fé. Então se levantando, se repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Aleluia. Todas as vezes, amados, que o inimigo se levanta, ele se levanta com propósito. Tem coisa que ele sabe. Ele ouviu alguém falar alguma coisa. Ele se levanta. E quando ele se levanta, nós também se levantamos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Aleluia. E ele se levanta no alvo de nos parar, porque nós estamos para receber algo. Em todas as vezes que o inimigo se levanta, e os irmãos devem conhecer cada um que tem as suas lutas diárias. Que a luta se levanta, ele está sendo, vai vir alguma coisa. E eu preciso me levantar também para abater a fúria, em nome de Jesus. Porque se a gente não abater a fúria dele, para a gente pular essa onda e passar, a gente nunca sai do lugar. A gente bebe em ciclo. Ciclo chamado? Ciclo. Não rompe, irmãos. Porque todo o tempo, toda vez que vai acontecer uma coisa, ele nos abate e novamente nós continuamos nesse ciclo. Mas o Senhor não chamou para a gente estar assim. Ele chamou para a gente romper como igreja do Senhor. E no versículo 17 diz: e aquele homem se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. E aqui, amados, a gente acabar de concluir, eles caminhavam com Jesus, mas ao mesmo tempo eles não sabiam quem era Jesus. Eles ainda estão se admirando do que Jesus está fazendo, irmãos. E verdadeiramente, Jesus, quando ele diz homem de pequena fé, Jesus estava dizendo: nossa, a fé de vocês é pequena demais. Vocês são muito incrédulos. Vocês veem eu fazendo prodígios e maravilha, e vocês ainda não creem no poder do que eu posso fazer. E muitas vezes, amados, nós estamos assim, sim ou não, irmãos? Questionando a Deus, perguntando a Deus,
Oh, Senhor, não acontece isso. Oh, Senhor, e aquilo. E muitas vezes nós nos constrangemos quando Deus nos dá uma resposta. Até aqui Ele tem nos sujeitado. Será que a gente dá para imaginar quantas armadilhas já têm sido armadas para nós? Para o irmão, para a irmã, para o evangelista, para mim, né, para as crianças. Quantas armadilhas, irmãos, não tem noção. Por a vontade do inimigo, nós não estaríamos jamais, não estaríamos nem vivos. Mas nós sabemos que Jesus de Nazaré tem acalmado a tempestade para que a gente não morra. Jesus de Nazaré, Ele está dizendo: aumentam a fé de vocês, porque eu não mudei e eu continuo sendo Deus. Eu sou aquele que pode acalmar qualquer tempestade, e eu sou aquele mesmo que guarda a vida de vocês. E eu sei que Ele tem guardado nossa vida. Amém, amado? Eu sei que Ele tem guardado a minha vida, e eu louvo ao Senhor por isso. E que nós vemos, em nome de Jesus, versículo 27, para nós terminar. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar me obedecem. Deus está no controle de todas as coisas. Jesus está no controle. A palavra do Senhor diz que foi-me dado poder nos céus e na terra. Amém? Jesus tem todo o poder. E junto com Ele, amado, nós também temos como igreja o Senhor. Quando a tempestade vier, converse com Jesus. Senhor, eu estou aqui. Está passando por essa luta. Eu peço que o Senhor me ajude. Me dá autoridade ou me dá as armas certas para me guerrear contra ela. Ele está nos ouvindo. Amém, amado? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas louvem e engrandecem o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Vamos se colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por esta palavra poderosa, a qual Ele falou ao meu coração e ao coração da amada igreja nesta noite. A palavra de Deus nos diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor, o guarda de Israel, Ele se faz presente. E hoje, nesta noite, através da live, está ali conosco o missionário Lucas Oliveira, a qual está em Minas Gerais fazendo a obra do Senhor. Saiu ali de Major Simplício, mas faz o ID do Senhor ali e faz com alegria. Missionária Gabriele também está conosco nesta noite na live, fazendo a obra do Senhor ali também em Major Simplício. Evangelista Francisco, operador da obra do Senhor na cidade de Nova Russa, também está conosco na live nesta noite. A Cristina também está conosco na live nesta noite. Também está conosco Tony Araújo. Senhor Jesus também abençoe a vida da Anastácia, que também está conosco nessa live nesta noite. E nesta noite foi pregado que o discípulo do Senhor estava passando por uma grande provação. O vento era forte, a tempestade cobria aquele barco, e o barco estava quase a pico. Mas o Senhor estava no barco com os seus discípulos naquela noite. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a tempestade que tem se levantado dentro do teu lar, dentro da tua casa, mas eu quero te dizer nesta noite: Jesus, Ele pode estar dormindo no barco, mas os discípulos acordam o Senhor naquela noite, e o Senhor diz: homem de pouca fé. Oh, aleluia. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu clamo pelo Senhor, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus que tudo pode. Senhor, atende o nosso clamor, atende a nossa oração neste momento. Acalma a tempestade, Senhor, acalma o vento que tem se levantado na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste jovem, na vida desta criança. Oh, Senhor, quantos missionários, meu Deus e meu Pai, estão sendo perseguidos neste momento, mas assim diz a tua palavra, que aqueles que vieram antes de nós, eles foram perseguidos e também foram mortos, ó Deus de Israel. Ei, mas a tua palavra nos diz que aquele que morreu em Cristo, o Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ressuscitará primeiro. Senhor, mas
lugar. Ó Deus de Candalabaçu, Daniel estava na cova dos leões, mas os leões jejuaram e não tocaram no servo do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados no fornalha ardente. Os seus perseguidores, eles caíram mortos dentro daquela fornalha. Mas diz a tua palavra que nem o fio de cabelo do servo do Senhor foram queimados naquela fornalha. E o semelhante, ó Deus de Candalabá, semelhante ao Deus de Israel, passeava no meio da fornalha. Ó Deus de Israel, o Senhor jamais vai nos deixar desamparados. Ei, Senhor, nesta noite, Senhor, o tempo já se findou e a tua palavra diz que tudo tem ordem, tem decência. Senhor, nesta noite eu quero te agradecer por este culto de oração, pela tua presença, Deus de Israel, nesta noite. Ei, Senhor, é maravilhoso sentir a tua presença, a Shekinah do Senhor, Pai, nesta casa de oração, Senhor. Oh, Senhor, da mesma forma, Senhor, que o Senhor nos conduziu nesta noite para esta casa de oração, nos conduz novamente, Senhor, Senhor, ali, Senhor, para os nossos lares. Senhor, também nesta noite eu já quero orar, te apresentar, Senhor, o culto de oração amanhã em Boa Esperança. A tua serva, Senhor, a diaconisa Daniele, que vai ministrar a tua palavra na noite, Senhor, de sexta-feira. Também usa ela como canal de bênção, como, Senhor, usou a evangelista Laine nesta noite. Prepara, Senhor, aquele ambiente de adoração, Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação de alma. A tua palavra nos diz: quando um pecador se arrepende aqui na terra, a festa lá no céu. Se a festa lá no céu, também a festa na igreja do Senhor. Senhor, obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo, amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor. Meus amados, coloque a mão no seu coração nesse momento. Eu vou estar acordando nesse momento as bênçãos apostólicas em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, esteja conosco e todo Israel na face da terra. Somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem o nome do Senhor. Até a próxima quinta-feira, se assim o Senhor, meu Deus, meu Pai, nos permitir. Amém. Dê a paz, Senhor Jesus, ao seu irmão.